Muito bem, estamos de volta aqui ao fundo da glorioso Rammstein com essa música sensacional que é Radio. O último disco do Rammstein é uma obra-prima. Aí fica a minha sugestão do Fauri, não tem nada a ver com business, mas é sensacional o disco. Eu falo disco, né? Coisa velha. O Fauri é velho, eu falo disco, né? Tem, sei lá o que se chama hoje. Procurando no Spotify, sei lá eu. Muito bem, então olha só, a gente falando de Big Festival, falando agora, o próximo grande evento de jogos é a Gamescom. A Gamescom, ela acontece no final de agosto, daqui exatamente um mês, né? Então a gente já está se preparando, já está aquecendo aqui as turbinas do Fala Fauri, porque nós teremos cobertura diretamente da cidade de Colônia, na Alemanha, para a segunda maior feira de jogos do mundo. A Gamescom, ela leva aí 60 mil pessoas por dia para o centro de convenções. É um monstro de um evento muito maior, quase tão grande quanto a GDC. Eu acho que ele é maior que a GDC, porque é um evento aberto ao público, mas assim, de ponto de vista de negócios, é tão grande quanto. Então nós estaremos por lá como Rádio Geek, como Fala Fauri. E se você também quiser saber um pouco mais sobre as coisas que nós estamos fazendo, dá uma olhada não só nas redes sociais da Rádio Geek, mas também temos já um canalzinho do Fala Fauri no Facebook. É só procurar por Fala Fauri, você vai ver ali um megafone, dá uma olhada, a gente vai começar a subir os vídeos lá, vamos trocar uma ideia. Você, senhoras e senhores, troquem uma ideia com o tio Fauri, falem comigo para eu não me sentir sozinho, certo? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre diversidade. Uma das entrevistas mais legais que eu fiz durante o Big Festival foi com a Mayara. A Mayara é uma querida e ela é diretora de diversidade na Abra Games. Ela cuida de todos os assuntos de diversidade. A nossa indústria, ela é uma indústria, né, para quem já está na indústria, você já sabe disso. Se você não está na indústria, eu te conto agora. A nossa indústria, ela é uma indústria extremamente masculinizada, né? Ela é uma indústria, eu diria até misógina, né? A gente tem muito homem na indústria de jogos, né? E a gente tem essa construção masculina em função, a gente veio da indústria de software, né, na década de 70, na década de 60, a gente veio do software, o software também também a época era uma época onde você tinha uma desvalorização muito maior ainda, né, a desvalorização é enorme ainda, mas era ainda muito maior das mulheres, então só os homens apareciam, é só ver aí os relatos, né, de grandes programadoras que fizeram a diferença na história, e hoje isso ainda acontece, e acontece muito forte na indústria de jogos, e a gente está tentando mudar isso. Então, a gente tá junto nesse esforço. E aí, a gente foi conversar com a Mayara, diretora de diversidade da Abra Games, sobre o que tá rolando em termos de esforços para mudar esse cenário e tornar a nossa indústria mais inclusiva e mais diversa. Então, com vocês, Mayara Fortin, falando sobre diversidade em games no Big Festival. Aqui o Fala Fauri, diretamente do Big 2019, eu vou conversar com a Mayara Fortin, pessoa sensacional que está liderando vários projetos incríveis na Abra Games e nesse mundo da diversidade. Mayara, conta um pouquinho pra gente de você. Oi André, tudo bom? Então eu sou a Mayara, eu sou produtora na Webcore, a gente trabalha com soluções interativas e jogos também, e aí eu também sou conselheira da diversidade na Abra Games. E Mayara, conta pra mim qual que é esse esforço da diversidade que a Abra Games está fazendo e o que está acontecendo aqui no Big 2019 em relação aos esforços para a diversidade em games. Conta pra gente. Tem muita coisa legal acontecendo. O track de diversidade do Big, a gente participou, ajudou a escolher uma série de palestras que trabalhassem esses temas da diversidade. E aí, além disso, a gente, como conselho, está trabalhando em 3 iniciativas principais para esse ano, para começar a trazer esse assunto da diversidade mais para, assim,
enfim, para um holofote, para as pessoas poderem prestar mais atenção nisso. Então a gente tem 3 iniciativas. Uma delas é o selo da diversidade, onde a gente coloca em evidência empresas e eventos que se preocupam em ter pessoal no staff, que é da diversidade, tratar o tema da diversidade durante o evento. A gente também tem um banco de dados que vai sair no segundo semestre, que desculpa, um banco de dados não, um banco de... É um banco de talentos, isso, errei a palavra. É um banco de talentos, onde a gente vai ter pessoas que são da diversidade, então, por exemplo, pessoas negras, pessoas indígenas, LGBT, mulheres, para que as empresas, quando elas queiram ser mais diversas, elas possam pedir para a gente falar onde eu encontro essas pessoas. E aí a gente vai falar, olha, a gente tem um banco e você pode encontrar essas pessoas aí. A outra iniciativa que a gente vai ter, porque a gente acha que a gente tem que ter um círculo onde essas coisas se completam, é ter alguns workshops e eventos onde a gente vai abrir para as pessoas que têm mais baixa renda, para elas participarem desses eventos, entenderem mais de jogos e tentar ajudar essas pessoas a ter uma formação um pouco melhor para poder entrar na indústria. Então isso são algumas das coisinhas que a gente está fazendo em relação à diversidade, além de conversar com uma série de instituições que já apoiam e já tem várias frentes diferentes para tratar desses assuntos e conversar sobre coisas que a gente possa fazer junto, mas que eu ainda não posso revelar. Quanto a diversidade impacta, imagino que positivamente, as iniciativas e os negócios de uma empresa de games? Então, é muito engraçado porque as pessoas às vezes elas não têm noção, né? Elas não sabem que a diversidade faz alguma diferença. Mas, na verdade, tem uma série de estudos que a gente vai, inclusive, começar a disponibilizar no site do Conselho da Diversidade na Abra, que mostram que uma empresa mais diversa, além dela produzir um conteúdo de melhor qualidade, também por ela dar vários pontos de vista da equipe, a equipe tem muitos pontos de vista diferentes para poder trabalhar nesse resultado, tem muito mais pessoas na sociedade que vão se identificar com aquele produto. Porque a gente normalmente pensa, a diversidade é um exagero, mas se você olhar em volta de você, a sociedade é muito diversa. Nós somos diferentes. Se eu pegar uma pessoa negra, um LGBT, nós temos histórias muito diferentes e tudo isso influencia na forma como a gente vê o mundo e como a gente vê todos os produtos que a gente consome. Então é muito legal você ter toda essa diversidade para você garantir que você está tanto tendo um ambiente que é mais refletivo da sociedade, quanto um projeto e um produto que tenha mais a ver com isso. E existem muitos dados, que eu não vou lembrar de cabeça, mas que mostram que empresas diversas, elas têm uma taxa de crescimento e de sucesso maior, que os produtos eles costumam ser mais bem aceitos, justamente porque a diversidade não é uma coisa ruim, ela é uma coisa muito positiva. Todos nós temos um espaço para falar, é uma coisa que gera um produto onde eu me surpreendo com o seu ponto de vista da mesma forma que você se surpreende com o meu. Então, todos esses números, essas pesquisas, elas mostram que isso de fato é uma coisa muito positiva para os negócios. O que prova que diversidade faz bem pros negócios. Diversidade faz diferença. Diversidade ajuda a fazer dinheiro, gente. Então vamos prestar atenção para a gente enxergar o mundo como ele realmente é e não enxergar o mundo dentro da nossa própria bolinha do que a gente acha que está certo ou que está errado. Tá certo? Então, obrigado, Mayara. Sempre vai ser convidada para o Fala Fauri, a gente vai continuar esse assunto e esse é o Fala Fauri no Big 2019, gente. Até mais. E essa foi a Mayara, pessoa incrível. E agora a gente vai falar com o Ítalo. O Ítalo, ele é presidente da Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos, falando um pouco sobre a importância fundamental. A gente tá falando de diversidade. Diversidade também é inclusão regional, é você falar dos arranjos regionais. O nosso país é gigantesco, então o Brasil não é só Rio e São Paulo. Então existem associações locais e para falar dessa importância das associações locais, a gente vai falar com o Ítalo, também entrevistado lá no Big por este que vos fala. Big 2019 aqui, Fala Fauri, diretamente do evento. Vamos falar agora com Ítalo Furtado, que é o presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Ceará. Ítalo, obrigado por estar com a gente. Eu queria perguntar uma coisa que todo mundo, que é uma dúvida constante dos estúdios. E qual que é a importância
de você ter uma associação do associativismo para você melhorar e aumentar a capacidade de negócio, gerar divisa para as regiões do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, então como que as associações regionais podem fazer a diferença dentro desse cenário? Quando você fala de associativismo, a galera pensa logo que é sindicato. E não é sobre sindicalizar, não é sobre você fazer todo mundo pensar que é igual, não é uma espécie de comunismo forçado para ninguém. O grande lance do associativismo é porque você literalmente pega pessoas que não têm forças, seja porque está fraca, seja porque não tem uma força específica, e você junta essas pessoas para que elas possam somar forças, né? Então você tem o estado do Ceará, por exemplo, em que você tem Fortaleza, que é a quinta maior cidade do país. Hoje nós temos 11 empresas lá e essas 11 empresas não se conheciam até a Ascend começar a fazer esse mínimo mapeamento em relação a isso, né? Então, o associativismo é extremamente forte para que a gente possa, primeiro, mapear, segundo, somar forças em cima desse mapeamento, né? Chacrinha já falava, quem não se comunica, se trombica. Então, associativismo é sobre comunicação e a gente compartilhar interesses, essencialmente é isso. Ítalo, me conta um pouco especificamente do Ceará, qual que é o impacto de negócios que vocês já tiveram a partir do momento que vocês se organizaram como associação. Então eu fiz uma associação, beleza, eu vou participar da Ascend, eu vou participar da associação do meu estado. Como que isso impacta positivamente os negócios de uma empresa? No Ceará acontece, deve acontecer no restante do Brasil também, que sempre que uma empresa desenvolvedora de jogos vai falar ou com seu público, ou então fazer B2B, seja o que for, encarar aquela questão de achar que porque faz entretenimento está se divertindo e tudo mais. Então, existe uma percepção muito errada em relação ao profissionalismo do desenvolvedor, por exemplo, né? O nosso primeiro impacto já de cara foi que você tem organizações como o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a própria Federação das Indústrias, tanto a nacional como a estadual, e o Sebrae perceberem que o que a gente faz é um negócio, é um produto, é algo sério, é o nosso trabalho, é o nosso emprego, é assim que a gente ganha a nossa grana e tudo mais. Então o primeiro impacto positivo já foi isso. O segundo impacto positivo é que nós lá no Ceará conseguimos aprovar, junto à Lei da Cultura do Estado do Ceará, que jogos, não jogos digitais, mas jogos, fosse aprovado enquanto linguagem a ser apoiada pelo Fundo Econômico de Cultura do Estado do Ceará. Então o que isso significa? Significa que a partir do próximo ano nós vamos ter apoio estadual para fazer o nosso negócio acontecer. Então aquela frase que o pessoal fica brincando que jogo é joguinho, não sei o que, nananã, deixa de acontecer no estado do Ceará, para as pessoas entenderem que jogo é uma forma de negócio, é entretenimento ligado a engajamento, ligado à interatividade e que é parte da economia criativa. Então nós estamos agora no circuito de economia criativa, sendo considerados como um dos setores mais importantes, como impulsionador até da economia criativa no estado, só pelo simples fato de termos feito uma associação empresarial de desenvolvedores de jogos. Ítalo, queria te agradecer muito. E eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que tá assistindo a gente, está ouvindo a gente. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Juntos somos mais fortes, é isso que a galera tem que aprender. É isso aí, obrigado, Ítalo. Esse é o Fala Fauri no Big 2019. Esse foi o Fala Fauri de hoje. Obrigado, até semana que vem com mais coisas de Big. Você está na Rádio Geek, apaixonados por Pearl Jam.